pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu decidi trazer uma reflexão aqui para vocês sobre a fidelidade dos recabitas e nós vamos refletir sobre o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje. Você pode acompanhar essa história da fidelidade dos recabitas lá no capítulo 35 do livro de Jeremias. A gente não vai conseguir ler todo o capítulo, então eu recomendo que você faça a leitura do capítulo antes e aí você vem aqui para a gente entender mais o que esse capítulo nos ensina, né? E contextualizando, esse é um capítulo em que Deus manda que Jeremias vá até os recabitas, a casa deles, e os leve à casa do Senhor, a uma das câmaras onde havia vinho. E o pedido de Deus a Jeremias é: os leve até lá e peça para que eles bebam o vinho. E aí, nós vemos lá no versículo 6 a resposta dos recabitas a esse pedido de Deus. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Então aí o que acontece, Eles não bebem o vinho porque Jonadab, filho de Recabe, havia dito para eles que eles não deveriam beber vinho. E eles eram fiéis às palavras, de Jonadab. E aí lá no versículo 8 diz assim: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Ou seja, aqui nós percebemos o quê? Que eles não abriam mão do princípio que Jonadab havia dito para eles de que eles não deveriam beber vinho. E aí é que Deus entra para trazer a reflexão para aquele povo acerca desse contexto. Lá no versículo 12, até o 15, nós lemos assim: então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes, obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Aí nós vemos a repreensão, de Deus para o povo. Eles eram fiéis às palavras de Jonadab, mas não eram fiéis às palavras do Senhor. Eles obedeciam às palavras de Jonadab, mas não obedeciam às palavras do seu Deus. E lá no versículo 17, ao fim do versículo, Deus diz assim: pois lhes tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles, não responderam. E aí você pode estar dizendo, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Sabe, muitas vezes nós negociamos os nossos princípios. É assim, os recabitas não negociaram seus princípios. Jonadab havia dado uma ordem: não bebam vinho. Mesmo Deus indo lá e pedindo para que eles bebessem vinho, como um teste, eles não beberam vinho. Será que se Deus nos testasse hoje com alguns princípios que nós dizemos que seguimos, será que nós somos fiéis a esses princípios de verdade? Será que a gente nega os nossos princípios? Ou será que, como os recabitas, nós somos fiéis aos nossos princípios? Deus, nesse contexto, queria ensinar para o povo que, ao invés de obedecer palavras de homens, que obedecessem palavras do seu Deus. Deus queria exatamente essa resposta que os recabitas deram a Jeremias, que eles não beberiam vinho
de acordo com a ordem que foi dada a eles por Jonadab, filho de Recabe. Por quê? Porque Deus queria ensinar para o povo de Israel, um povo rebelde, um povo que Deus havia mandado muitos servos dele para dar a mensagem de que eles deveriam obedecer a ele. Ele queria que eles tivessem essa mesma fidelidade com o Senhor que os recabitas tinham com Jonadab. Deus mandou, Ele deu essa lição para o povo de Israel porque ele queria que o povo de Israel fizesse isso, que o povo de Israel fosse fiel às suas ordens. E sabe, será que nós temos sido fiéis às ordens de Deus? Deus diz aqui, repreendendo o povo, que ele mandou servos, dizendo para que eles obedecessem, e eles não obedeceram. Eles não deram ouvidos ao que Deus havia dito para eles. E aí, será que nós temos dado ouvidos ao que Deus nos diz? Será que nós estamos atentos a ouvir a voz do Senhor, a entender o que Ele quer dizer a nós? Será que, como os recabitas, nós somos fiéis aos nossos princípios ou nós os negociamos? Será que, como os recabitas, a nossa fidelidade é a todo momento? Ou será que quando a gente acha que convém, a gente negocia os nossos princípios, a nossa fidelidade a Deus? Que sejamos fiéis, assim como os recabitas eram a Jonadab. Que sejamos fiéis ao Senhor, que obedeçamos a Ele. Que não negociemos os nossos princípios por nada neste mundo. Porque mais vale ser deixado de lado pelo mundo por não negociar os seus princípios, do que negociar os seus princípios para caber dentro do mundo e ser deixado de lado por Deus. Obedeça, ouça, seja fiel. Essas são as reflexões que nós temos acerca do capítulo 35 de Jeremias. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha tocado o seu coração. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui no